Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Essa é uma leitura extra, não tem nenhum tema específico, simplesmente vai acontecer, não sei o que vai vir e vamos ver. Vou usar esses 3 decks, não sei como vai ser a leitura. É muito provável que eu use cartas somente para enfeitar a leitura, mas eu tenho quase certeza que a grande maioria vai ser canalizada porque eu não estou muito no plano físico hoje. Então, quem já está aqui há muito tempo já está acostumado. Obrigada pela compreensão. Quem chegar aqui novo e não se der o trabalho de ler nada, eu não estava nem afim de ficar falando essas coisas, sabe? Sério. Às vezes a gente tá numa vibe que a gente não quer ter que ficar fazendo isso, mas é tão complicado. Então assim, quem chegou agora e não se dá o trabalho de ler, antes de comentar, sabe, coisas do tipo, você não tá lendo a carta, você não sei o que, tipo, na boa, não tô na vibe. Leia, sabe, não se dê o trabalho de ser idiota, de graça, porque é muito feio, tá? Tá vendo? Eu realmente não, às vezes eu não quero entrar aqui pra ter que me estressar. Parece que todo lugar que você vai, às vezes, é assim, né? Não tem pra onde você correr. Todo lugar que você vai, todo lugar que você olha, você tem que se estressar com alguma coisa. E é tudo espelho da gente, né? Então, não tem como correr. Quando isso acontece, a gente tem que olhar pra dentro, olhar pra si. O grande problema... Engraçado que eu tô canalizando as coisas em terceira pessoa. Por que eu tô canalizando as coisas em terceira pessoa? Eu vou falar em terceira pessoa, tá, gente? Pode ser que seja algo que vá mexer muito com o indivíduo, não algo que seja pro coletivo. Então eu vou falar diretamente pra você, ok? Por que você se importa tanto com a opinião dos outros, se na hora que você mais precisa, você só conta com você mesmo? Você já parou pra pensar? Você perde um tempão. Tenta avaliar quanto tempo do dia você perde com as outras pessoas. Na verdade, não é perder, é investir. Você acredita que você está investindo e você acredita que você vai ter um retorno. Como todo investimento, você quer retorno. Só que o retorno ele não vem. Porque talvez você esteja investindo nas coisas erradas. Como saber? A lua tá em Leão hoje. Seja um espírito generoso. Talvez seja essa a energia. Porque o leão é considerado no zodíaco, né? Falando assim, uma energia individualista, quase que egocêntrica. Só que na verdade, pouca gente vê dessa maneira, porque às vezes a astrologia não sabe, determinadas astrologias não sabem pregar
a real motivação de determinadas coisas. E a gente vive num mundo onde as pessoas não conseguem ver o lado positivo e negativo das coisas. As pessoas só veem o lado negativo. As pessoas estão mais preocupadas em catar os defeitos das coisas para ter o que apontar amanhã. Então, se eu sei os defeitos, eu tenho aquilo como arma para poder apontar. A questão toda é que o leão é considerado individualista e egocêntrico, mas na verdade ele considera que se ele for forte, ele consegue fazer o trabalho que ele tem que fazer pelos demais. Então ele não é o mais forte porque ele quer ter poder, ele quer reter poder. Ele quer ser o mais forte porque ele tem a necessidade de proteger os demais. Então, não sei se tem alguém aqui que precisa acessar essa energia ou alguém que acessa demais essa energia e acaba não tendo retorno. Então, talvez seja a hora de você usar essa energia do leão para ser forte, para cuidar de você um pouco. Porque no final das contas, quem se importa? Vamos ter cartas ou não? Quem se importa com seus traumas? Quem se importa com seus progressos? Cara, eu tô muito na energia da lua. Nossa, mãe. Quem se importa com o que você postou? Quem se importa com o que você tá vestindo? Com o que você tá falando? Hoje em dia a gente tem um monte de gente espiritualizada, né? Quem se importa com o seu nível de espiritualidade? Todo mundo está buscando iluminação, todo mundo está buscando redenção através da espiritualidade. Porque está todo mundo tão desesperado para ser amado, está todo mundo tão desesperado para receber um pouco de atenção e carinho, que é o que eu falo, que ser espiritualizado hoje em dia é o novo ser popular. Antes de você ser popular nas redes sociais, era sinônimo de você ser amado, querido. Hoje você tem que ser espiritualizado para isso, porque senão você não tem valor. Só que quando a realidade bate na porta, não é bem assim. Porque no final das contas está todo mundo sempre esperando. A gente está sempre esperando na costa aquele barquinho chegar. Você fica na costa esperando o barquinho que vem pelo mar e não chega nunca, mas você não olha para cima que tem um barquinho muito melhor, muito maior e muito mais maneiro, porque ele vem voando. É engraçado como
estatisticamente falando, né? Matematicamente falando, da parte espiritual que eu estudo há anos, nós temos uma média de 100 almas gêmeas numa vida. Somente 5 dessas almas gêmeas são compatíveis para que a gente tenha um relacionamento, para que a gente viva um relacionamento amoroso. No mundo tem 7 bilhões de pessoas. A gente tem 100 almas gêmeas. Dentre elas, as compatíveis, 5 compatíveis e o resto, pessoas que cruzam o nosso caminho, das quais a gente tem karmas a serem pagos. Ou simplesmente a gente encontra, porque a gente viveu em alguma outra vida. Então a gente tem esses reencontros, a gente sente a ressonância, mas às vezes não tem nem nada a ser pago, a gente só encontra. E é incrível como, mesmo essa matemática sendo justa, fica todo mundo com a sensação de que está sozinho. Vocês já pararam para pensar? Que é porque talvez a gente realmente esteja realizando o que é a Matrix de verdade, que a gente realmente está sozinho e que tudo é projeção, que nada existe, que a gente às vezes vive uma vida de validar coisas que não estão aqui. O que é medo? Alguém já viu medo? A gente sente aquilo. Mas por quê? Vocês já repararam que a maioria do medo que a gente sente vem de coisas que nem ao menos aconteceram? Ou de coisas que já aconteceram, traumatizaram a gente e a gente nem sabe se vai acontecer de novo? O que é insegurança? Medo. Afinal das contas, tudo se gira e volta pro medo, né? Eu tô vendo uma criança. Quem é essa criança? É um menino. Tá mudando de forma. Não sei se é um menino ou uma menina. Tá mudando de forma. Mas eu acho que eu já sei o que é. É uma criança, não vou dizer o sexo. Então, porque tá mudando de forma pra mim. Essa criança é doce, é imaginativa. Acho que como toda criança, né? É pura, é feliz. Só que tem uma coisa ali que eu tô vendo. Ela não teria nenhuma razão para ser feliz, porque o entorno dela não é feliz. Ninguém consideraria feliz. Mas essa criança, ela tem algo dentro dela que todo dia ela se renova. É como se ela esquecesse o dia anterior e ela acordasse todos os dias dentro daquela essência e com aquela esperança de que hoje a gente começou um novo dia, então hoje vai ser um dia incrível. Porque essa criança, de certa forma, ela ainda não entende o que é validar as coisas exteriores. Ela não valida os pais brigando, ela não valida os problemas dos adultos, que são às vezes falta de comida, não conseguir pagar as contas. Ela não valida às vezes os traumas que os pais passam para ela, a falta de afeto, a falta de carinho, a falta de atenção. Ela não valida as vezes que ela apanha, ela não valida
os sufocos, os perrengues que às vezes ela tem que passar. Porque a criança tá sempre ali. Ela realmente não valida nada. Ela tá sempre sorrindo. Ela corre para pegar o ônibus com o tênis furado na chuva, mas você olha para a criança tá rindo. E aí eu fico pensando, como é que a gente valida, né? As coisas. Olha, essa criança acho que é meu pai. É meu pai? Nossa, eu fiquei toda arrepiada. Meu pai era assim. Eu não sei se eu já contei pra vocês, né, do meu pai. Meu pai morreu com 54 anos. Morreu muito novo. Meu pai teve todas as doenças de infelicidade que vocês possam imaginar. Meu pai era uma pessoa muito triste, ele teve uma vida muito triste. Mas ele acordava todo dia. E chegou um momento que eu já não podia dizer que ele estava feliz. Mas ele tentava, ele se esforçava. Porque eu acho que no fundo ele tinha aquela criança, sabe? Meu pai não pôde ter infância, porque ele trabalhou desde 11 anos de idade, porque a família precisava comer. Então, na época dele, os meninos tinham que trabalhar. As meninas também trabalhavam de certa forma, mas em casa costurando. E os meninos tinham que ir pra rua trabalhar. Meu pai não estudou, conseguiu dar o que ele pôde dar. Mas tem uma coisa que às vezes eu canalizo dele, que é essa pureza, que talvez quando eu me esqueço disso, de certa forma ele me manda lembrar. Até porque eu tenho tendência a ficar muito rígida. E eu tenho um menino. E quando eu cuido de vocês, quando eu cuido de mim, quando eu cuido de vocês, quando eu cuido das pessoas à minha volta, eu vejo o quanto a gente se torna rígido porque a gente não cuidou bem dessa criança, a gente não foi bem cuidado quando a gente era criança. E a sensação de que a gente tem que estar ciente da dualidade é muito complicado, porque às vezes eu tenho a sensação de que a gente dá todo um universo para a criança, para ela ficar mais pura possível. Só que quando ela sai não tem nada disso, não é nada assim. Então, às vezes a gente como mãe e pai, a gente quer proteger. Às vezes a gente protege escondendo a realidade. Às vezes a gente protege jogando a criança na realidade. Eu, por exemplo, tenho essa tendência. Que às vezes eu falo pro meu filho, uma mãe vai ser aquela que vai te empurrar a ribanceira abaixo. Mamãe que vai te empurrar, vai te jogar lá embaixo, você vai se ralar todo. Mas quem vai estar lá embaixo para te pegar, para te limpar, para te dar amor, vai ser a mesma pessoa que te empurrou. Porque na hora que você sair e a vida começar a te empurrar, mamãe não vai estar lá. Mas você vai saber como se virar. Porque mamãe já vai ter te empurrado, mamãe já vai ter te dito como você se vira quando isso acontecer. Às vezes isso é muito duro. Talvez porque quando a criança ela não tem muita atenção, ela tem que aprender esse tipo de coisa na marra. Quando vocês criam o filho de vocês, quem tem filho,
Vocês lembram como era a infância de vocês? Vocês têm a preocupação de corrigir o que os seus pais cometeram, os erros que seus pais cometeram, mas vocês têm a preocupação de não estar criando outros erros? Por exemplo, minha mãe cresceu apanhando. Minha mãe apanhou muito. Minha mãe é uma pessoa muito sensível, como uma pisciana. E minha mãe ficou muito traumatizada. Então a minha mãe é uma pessoa incapaz de dar amor, de dar afeto físico. A minha mãe ela não consegue dar carinho, tocar. Então eu fui um bebê que eu não tive carinho físico. Isso é muito engraçado, porque a minha mãe ela nunca bateu nos filhos. Ela nunca bateu. E ela sempre falou isso. Eu cresci apanhando e eu nunca bati em vocês. Mas ela era incapaz de dar afeto, entende? E é engraçado isso porque aí às vezes você se pega corrigindo as coisas que seus pais cometeram com você. Você não quer que seu filho passe o mesmo, mas você comete outros. Vocês já perdoaram seus pais pelos erros que eles cometeram? E vocês tentaram consertar? Ou vocês vivem na sombra dos erros que os seus pais cometeram inconscientemente porque eles não sabem, eles estavam dando o melhor deles, o que eles podiam dar, e de certa forma isso modificou a sua vida, modificou você e fez de quem você é hoje. Mas você está orgulhoso de quem você é hoje? Do jeito que você está? Ou você acha que tem alguma coisa para mudar, mas é difícil demais porque dói demais mexer em certas coisas? Quando uma criança não recebe afeto, não recebe carinho, não recebe atenção, às vezes porque os pais estão muito preocupados com a vida amorosa, com o ex que você não supera, ou o pai do seu filho que, enfim, te traiu com outra e foi embora, a mãe do seu filho que é uma péssima mãe, e enfim, todas essas coisas que vocês se preocupam aí, vocês estão observando a criança ao invés de estar observando aquela pessoa que você diz que não merece a menor atenção, mas você está dando total atenção e total foco. Vocês sabiam que as crianças, quando elas estão no meio dessas situações, elas sofrem tanto que elas começam a criar um universo paralelo, uma dimensão paralela, um mundo paralelo para elas viverem. E elas vão se fechando ali dentro daquele casulo, daquele mundo onde ela tenta se defender, se proteger do exterior, criando um mundo
onde é confortável para ela ficar. Então ela cria os amigos imaginários, e quando ela vai ficando adulta, ela ficou tão confortável ali, naquele mundo, que é muito difícil sair. E aí começam os problemas, porque por fora da bolha tem coisas acontecendo e a pessoa, de certa forma, ela tem que lidar com as coisas que estão fora da bolha. E aí a pessoa às vezes entra numa dualidade, né? Não, eu não tenho que sair da bolha, tá tudo bem aqui dentro. Posso viver a vida inteira aqui na bolha. Tudo bem, mas tá feliz na bolha? Porque a mesma criança que teve a imaginação de criar todo mundo dentro dessa bolha, essa criança ela fica um adulto também que sonha com coisas, que deseja coisas, que imagina coisas. E muitas vezes esse adulto não consegue se sentir apto a realizar essas coisas, porque para isso ele vai ter que sair da bolha e criar uma nova bolha. E é difícil, né? Porque a bolha que você faz quando é criança, ela é tão bonita. Ela não tem problema, ela não tem dor, não tem nada disso. Mas a bolha do adulto tem um monte de realidade. É uma bolha, mas tem um monte de coisa real. Lá você precisa lidar com outras pessoas, com as expectativas dos outros, com realidades das quais você não pode mudar. Então, para que você vai sair da bolha? Da bolha infantil, né? Porque a gente pode viver no mundo adulto, usar a nossa roupa de adulto, ter o nosso trabalho de adulto, nosso dinheiro de adulto. E aí no final do dia a gente, igual um super-herói, né? A gente tira toda aquela fantasia de super-herói, guarda no armário. E aí a gente volta pra bolha infantil. Tem gente que vive assim a vida inteira e nem ao menos sabe que tá vivendo uma mentira. É engraçado isso. Eu acho bonitinho. Quando eu vejo uma pessoa assim, eu só desejo que essa pessoa seja feliz, não importa, sabe? Por isso que eu falo muito. Tentem olhar a jornada do outro com amorosidade. Porque às vezes a lição que você tem com aquela pessoa não é você vivenciar algo que você queira, da maneira que você queira. É simplesmente você observar como ela vive. E aí você aprender alguma coisa. Talvez os caminhos de vocês não precisam ser entrelaçados. E você não precisa vivenciar nada com essa pessoa. Mas você pode simplesmente aprender algo. Sobre ela, sobre como ela vive. Ou ela pode ter aparecido para te mostrar algo em você que você não consegue ver. Através do espelhamento, né? Onde a gente vê no outro algo que a gente tem. A gente vê algo que incomoda a gente, que está no outro. E a gente faz igual. Só que a gente nunca olha para si, a gente nunca olha pra gente, a gente sempre olha pro outro. Então a gente vive culpando o outro, diminuindo o outro, olhando pro outro
e nunca fazendo o mesmo com a gente. E aí a vida fica trazendo uma pessoa atrás da outra para mostrar pra gente as coisas que a gente precisa mudar e evoluir. Eu tô vendo duas coisas que eu não sei exatamente o que são, parecem duas caixas, mas que elas têm uma força magnética que junta e separa, junta e separa. Vocês já pegaram um imã? Já botaram ele ao contrário? Pra vocês verem o que acontece, que é impossível você colar? Que ele, na verdade, ele chega muito próximo. Mas se você faz assim com o dedo, ele não junta no outro. Aí quando você vira, ele agarra. É essa sensação que eu tô. Que eu tô vendo dois polos, onde às vezes eles olham, ficam um de frente pro outro. E eles se puxam, mas quando chega muito perto de colar, um dos lados sempre vira e aí fica aquele polo. Pega o imã só e vê, e faz isso, testa. É impossível, eles ficam... É estranho. Eu não tenho nenhum imã pra mostrar a vocês. Na verdade são dois ímãs. Se você pega dois ímãs, eles não se atraem. O que atrai é um ímã e um metal. Que são duas coisas diferentes, né? Pois é, olha a lição. Você fica querendo se atrair por alguém semelhante, mas a atração toda acontece com alguém que é o oposto. Be at home. Time to collaborate. Dream the world into being. Sometime life stinks. This and that are true. Tend to the small things. Take time out. O grande problema é que o universo fica pedindo pra gente descansar. E ao mesmo tempo o universo fica pedindo pra gente correr. E você fica assim, tá, mas o que eu faço? Porque quando eu paro e descanso, o universo fica me mandando um monte de coisa. E aí tá bom, então eu vou me movimentar, eu vou resolver, eu vou fazer. E aí você começa a fazer e as coisas começam a não andar.
E aí você fala, o que eu tô errando? E o universo volta e fala, descansa. Descansa porque quando você tá com a mente descansada, você vai entender o que você tem que fazer. E aí você fica num looping eterno, onde você sempre descansa e você nunca acha o que você tem que fazer. Eu acho que ele tá aí. Na verdade, a gente fica sempre esperando o resultado. A gente fica sempre indo atrás de um resultado de qualquer coisa. Qualquer coisa. E a gente não aproveita os processos. Gente, é impressionante. Quanto mais a gente vai passando de fase, a gente sempre volta com as mesmas coisas. A gente não consegue entender os processos. A gente sempre busca os resultados. Quem planta uma árvore e curte o processo? Você quer a árvore, você quer a fruta. Você não quer curtir o processo. Outro dia eu tive uma lição que, quando estou muito, às vezes, agitada, eu não observo as coisas. Mas eu pude observar, porque eu estava tentando acalmar a minha mente. Eu plantei. Eu ganhei uma pimenteira, um pé de pimenta, pronto. E as pimentas começaram a secar, eu arranquei elas, mas não desplantei, né? Não joguei fora. Mas, instintivamente, o meu instinto foi de abrir as pimentas, tirar as sementes e jogar na terra de volta. E aí eu fiquei falando assim, isso nunca vai crescer, isso nunca vai dar certo. E aí eu falei, tá, mas whatever, vai ficar aí, se rolar, rolou, se não rolar, não rolou. Às vezes a gente tem que pensar assim, né? E aí foi passando os dias, as semanas, e as sementes começaram a crescer. E eu fiquei assim, não é possível, vai até aí só e vai morrer. Olha só a nossa mente. E aí eu falei assim, tá, vai até aí, não vai vingar, entendeu? Pô, tá misturado na outra planta, tipo, não vai dar chabu. E ela crescendo. Eu falei, então tá bom, né? Vou continuar molhando, vai que. Nisso a que tava antes começou a morrer. E eu falei, pronto, agora vai arrastar, vai ladeira abaixo, mas vai arrastar outra e vai morrer todo mundo. E eu não sei o que aconteceu, que eu parei de molhar ela. Porque eu desacreditei, eu parei de acreditar. E aí eu falei assim, como é que foi a história? É porque eu tô olhando pra ela aqui agora. Não vou mostrar pra vocês, não. E aí ela começou a secar, né? Começou a meio que morrer. E aí choveu. Começou a chover, 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 chover. E eu tinha parado de molhar, assim, ignorei. Falei, não vai dar em nada isso aí. Nisso que começou a chover, ela começou a viver de novo. E eu fiquei assim, caramba, como é que pode, né, cara? Eu fiz de tudo pra ela não dar certo. Eu sabotei, eu não acreditei, eu não dei amor, eu não dei água. Mas quem jogou a semente? A semente não caiu ali sozinha e se plantou. Eu não posso dizer que foi uma obra do universo, sabe? Igual a natureza, né? Que tem aqueles ciclos das coisas que se renovam automaticamente. Não, foi uma escolha minha. Eu abri as sementes, plantei. Só que eu não acreditei. E agora tá lá. Tá ficando uma pimenteira enorme, com as folhas verdinhas. Inclusive, a outra que tava morrendo, por alguma razão que só Deus sabe, tá começando a ficar boa. Porque ela já tava completamente seca. Por quê? Tendo tido esse milagre, eu falei, eu vou dar amor, vou dar atenção, porque é meu.
Então, às vezes, a gente não tem a menor noção de que a gente quer as coisas, mas a gente não dá amor, a gente não dá atenção. Às vezes a gente tem que deixar, é uma combinação do universo com nossos esforços. O problema todo é que a gente não consegue achar esse equilíbrio. A gente quer que o universo dê as coisas sem a gente fazer o menor esforço, e quando a gente se esforça, a gente não quer, a gente não consegue esperar a parte do universo. Tem um manual de instrução para a gente viver? Não. Então, as pimenteiras da nossa vida, que são aquelas coisas que a gente quer e não consegue, a gente não consegue, ou aquelas coisas que a gente quer e não dá valor porque a gente acha que a gente merece. Vamos começar a olhar se a gente está cuidando, se a gente está olhando o tempo. Cada coisa tem um tempo. É só a gente ver os ciclos de vida dos animais. Cada animal tem um tempo para ser gerado, para, enfim, ter a infância, ter a fase adulta, ter até o fim da vida. Então, cada uma das coisas tem um tempo para nascer, crescer, morrer. Então, eu acho que a vida é muito de você achar o equilíbrio entre o tempo divino, o tempo do universo e como você interage com isso. Então, às vezes, não adianta você fazer muito esforço, do tipo, eu poderia ter sentado na frente da planta, molhado ela todos os dias, igual normalmente a gente faz com algo que a gente quer muito, né? Molhado todos os dias e ficado ali na frente esperando ela crescer e eu não ia ver 1 milímetro dela crescendo. E aí a gente faz o quê? O oposto. A gente fica com raiva e desiste. Então eu não quero mais saber de você, planta. Virei as costas e parei de molhar. E aí o que o universo fez? Falou, não dependo de você. Se eu quiser crescer, se eu quiser ficar incrível e grande e saudável e cheio de pimenta, quem é você no fila do pão? Quem é você? Nada humana. Tá lá, ó. Linda planta. E aí o remorso, né? A gente fica com remorso. Não dei amor, não cuidei. Rejeitei. Não levei fé. Pois é. Trust the great mystery. Confie no mistério. No grande mistério. Be fearless and bold. Set healthy boundaries. Ai, gente, ó, quem tá na vibe, traduz aí, tá? Que eu dou uma pinada no comentário. Watch your words. Número 45, 4 mais 5, 9. Amanhã é dia 9, dia da lua.
overcome any obstacle. Acho que é isso, gente, a leitura. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, porque já estamos... O tempo passa e eu nem vejo. Quando eu vejo tem uma leitura gigante. Mas vocês sabem que quando eu tô canalizando coisas, às vezes demora. The Blade, the Child. The Moon. Viu? Tá tudo alinhado, Flávia. Sempre. Tá tudo certo. Tá bom, amores. Obrigada. Um beijo.